Olá, boa noite a todas e todos, trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Estamos aqui novamente com o nosso programa Vamos Juntos por Mococa, do PT Mococa. Estamos aqui hoje com o companheiro Renato Granito, camarada Coelho, boa noite. Estamos aí juntos e vamos analisar um pouco hoje da questão dessa transição, né, de governo, do desgoverno para um governo, né? Então, mas antes de começar, a gente tem que falar, né, do pesar da perda hoje da Gal Costa, né, com a grande cantora brasileira, né, que participou do movimento da Tropicália, né, muito ligada, né, a uma música de qualidade, né, de gravação de grandes compositores brasileiros, né, conhecidos e também desconhecidos, né, que ela acabou lançando aí para o país, né, e tal, e também o Rolando Boldrin, né, que era um apresentador do Senhor Brasil, né, na TV Cultura de São Paulo. Grande divulgador da cultura do interior do Brasil, né? Do interior do Brasil, exatamente, do interior aí, dos caipiras, né, que nós somos aqui no interior de São Paulo. Então, começando aí com esse luto, né, pelas mortes da Gal Costa e do Rolando Boldrin, né, tal. E a Gal, assim, uma personagem fundamental, né, que ela surge, ela aparece no tropicalismo lá, né, e assim, ela não é exilada, né, os tropicalistas são exilados, a Tropicália sobrevive no Brasil através da figura da Gal, né? Figura da Gal, e exatamente. Assim, contestadora desde sempre, né? Com capa de disco censurado pela ditadura, o Índia lá não pôde ser vendido com a capa aberta, vinha dentro de um saco preto. E assim, realmente é uma pessoa de muitas parcerias, assim, que se permitiu gravar músicas de diversos compositores, assim, cantor Roberto Erasmo, Michael Sullivan, Paulo Massadas, que é Ronaldo Bastos, inclusive tem um disco, o último disco dela que saiu pela Noise Records aí, que saiu com algumas músicas do Ronaldo Bastos. Acho que qual que mais que ela gravou aí? Gravou atualmente, eu queria deixar uma homenagem aqui, através de uma música de um compositor que chama Thiago, da banda Maglore, que chama Motor. A Pitty também canta essa música aqui. Só entendi como tudo acabou, quando não vi pedaços de mim em você. Hoje eu posso, com risos, a sua afobação, com quem já tivesse sempre o que prever. Você me provou que ainda não mudou nada, e quando se olha no espelho é você que me vê. Venha abrir as feridas, me deixar calada, venha ver meus olhos, que hoje estou bem. É assim como o tempo, o motor ao relento. Sinto saudades, já não me recordo por quê. E assim como o tempo, o motor ao relento, disfarça tristeza e sorrisos para fingir viver. Então, rest in peace, Gal Costa e Rolando Boldrin. Exatamente, né? Uma pessoa que sempre se renovou, né? Sempre trouxe novos compositores, né? Como você falou aí, né? Nem conhecia. Aí né, é uma prova, né? Que velhice, ela, vamos dizer assim, é uma questão você escolhe a velhice chega para alguns, né? E ela sempre sempre jovial. Tive um imenso prazer nesse ano em julho, de ver um show da Gal no Teatro Municipal de Ribeirão, na primeira fila ali, tava próximo, assim, então, assim, tá num lugar como o Teatro de Ribeirão e ver um show desse daí, então, uma coisa maravilhosa. Então, ultimamente eu assistia, como eu já sou um cara mais velho, eu assisti nos anos 80, né, tava lá em Ribeirão também, na Cava do Bosque, né, tal, aí eu assisti E sábado eu iria assistir, mas o show foi cancelado. Ela iria no Primavera Sound, mas não teve como. Porque ela já fez uma cirurgia, né? Tirou um nódulo, havia tirado um nódulo no nariz, mas com pesar aí que a gente tem que tocar o dia de hoje. E como até o próprio presidente Lula falou, Gal é uma das melhores cantoras do mundo, não é do Brasil, uma das maiores cantoras do mundo fantástica. O Rolando Boldrin não falo tanto, sei que ele é uma pessoa fantástica, mas não tem tanto conhecimento da pessoa dele como da questão da Gal aí, que é um estilo musical que me envolve um pouco mais. Sem dúvida. E são duas grandes perdas, né, que a gente tem que realmente se sensibilizar, né? Quem perde a cultura do nosso país, né? A cultura do nosso país, sem dúvida nenhuma.
E pensando, então, na cultura também, né, que a gente tem até emendado na questão do governo Lula, né, governo de transição, agora nós vamos ter a recriação do Ministério da Cultura, né, que vai ser muito importante. Dentro da questão cultural também, o STF agora, ele conseguiu, aliás, formou uma maioria, né, exatamente para acabar com o adiamento da lei Paulo Gustavo, né, que é uma lei realmente ligada a um problema da Covid-19, né, que é uma lei para atender, né, de maneira emergencial os artistas, né, pessoas, né, que como a gente sabe, né, artistas muito conhecidos, né, artistas que têm já, né, shows garantidos, não sofreram tanto, sim, né, tal. Mas assim, eu não vejo nem como a questão do artista, desculpe falar dessa forma, mas muito ignorante uma pessoa que vê só o artista. Claro. Porque assim, junto com a composição de um espetáculo de teatro, de um show de música, até de uma exibição e montagem de uma tela de cinema, onde não tem cinema, isso daí são inúmeras pessoas trabalhando por isso de forma indireta. Entendeu? Pessoas que precisam de emprego. Então, cultura, você não está dando dinheiro para uma estrela da MPB, ou para uma estrela da televisão que está estrelando, fazendo um filme, entre outras coisas. Você está alimentando pessoas comuns, certo? Pessoas que carregam caixas em caminhões, que montam palcos e assim sucessivamente. Por isso que a cultura é extremamente importante para gerar emprego e renda, porque o show que está ali no teatro, né? O show que está ali, ele não depende apenas desse artista, né? São centenas de pessoas que estão envolvidas, né? Até o papel que o cara escreve o rascunho ali do que vai virar alguma coisa, assim, vamos dizer assim, uma música, ou que vai virar, vamos dizer, diálogo de quem vai falar ali, tudo isso vem. Por isso que nós temos uma luta muito grande pela questão cultural, né? Porque a cultura, ela realmente hoje, né, além dela ser algo bastante importante para a alma, né, das pessoas, inclusive para terminar com esse ódio, né, com essa animosidade, né? A cultura também é muito importante. E, além de tudo, ela também é importante para a criação, né, de emprego e renda, né, para a população, né? Então, por isso mesmo que o presidente Lula vai recriar o Ministério da Cultura, né, que foi colocado até de maneira simbólica, né, numa coisa inferior, né, no atual desgoverno, né? Então vai ter uma mudança importante aí, exatamente na ideia de criação de emprego e renda, né? Além de melhorar a própria questão, né, vamos dizer, espiritual, né, das pessoas, né? Vai melhorar até o ânimo das pessoas, né, a cultura. Então nós tivemos a nomeação na parte cultural, tivemos a nomeação na parte econômica, né? Tivemos a nomeação na parte social. Saúde. Na parte social também, na parte social, né? também, na parte econômica, né, e tudo mais, né? Então, quer dizer, realmente começou essa transição, né, exatamente para saber como é que estava o desgoverno, né? E a gente sabe, né, pelos levantamentos aí temos um rombo de 400 bilhões de reais no orçamento, né? Inclusive não havia orçamento para pagar os 600 reais, né, de auxílio. Deixou de comprar vacina para outras situações também. Outras situações, né? Destinou 16 bilhões para orçamento secreto. Mas não é a vacina do ano passado que eu tô falando, não. Viu? Quem tá assistindo aí é a vacina de Covid das crianças agora. Atuais, que tá faltando. exatamente, que tem a sub-Omicron aí que está começando a aumentar, né? E realmente as crianças são as mais afetadas, né, nesse momento, né? Isso. E assim, sobre a transição, acho interessante nós pontuarmos aí que está sendo cumprido o que foi falado, né? Está sendo montando um governo de coalizão, certo? Abrindo espaço para várias vertentes. Você tem ali de Pércio Rari e da Guilherme Boulos na transição, certo? Exatamente. Tereza Campelo de um lado e do outro lado Simone Tebet aí. E assim, entre outros nomes aí que são essenciais, todos os nomes aí. Companheiro Geraldo na coordenação aí, né? Sempre vale lembrar da figura de Geraldo aí nesse momento. Primeiro-ministro, né? Oi? Tá quase primeiro-ministro. Sim. Então, assim, estamos reconstruindo a questão democrática no país. Isso e a composição de todos aí nesse momento é fundamental, né? Já converse com vários partidos aí, certo? Partidos que, assim, as pessoas distorcem, né? Tem gente que assiste e fala,
não sei o que, o tal partido em Mococa é o maior aliado do PT. Não é partido de esquerda aquele partido, certo? Então conversaram lá com o Kassab, certo? E para ver se ele vai querer compor parte do PSD, provavelmente vai ser base de apoio também. São Paulo e lá. Sim, parte vai ser base de apoio e assim, não tem problema conversar e fazer coisas boas pelo país, claro, assim, independente de que lado. Independente de qualquer coisa, o Congresso atual, inclusive, né, vai pela PEC, né, porque parece que foi decidido que será uma PEC mesmo, né, que é a proposta de emenda constitucional, exatamente para garantir os R$600 e algo além, né? Por quê? Porque, na realidade, o orçamento do Bolsonaro e do Guedes, ele jogava para R$400, né? O que vai ser o Bolsa Família novamente, né? E o Lula, então, prometeu R$600 e prometeu R$150 a mais para cada criança da família que tem até 6 anos de idade, né, e é extremamente grave, né, por quê? Porque houve um corte no orçamento de 97,5% do orçamento para 23, para a construção de novas creches no Brasil, né, 95% de corte da infraestrutura escolar. Então, ou seja, as escolas que estão aí caindo aos pedaços iriam continuar caindo aos pedaços porque você não teria dinheiro, né? Então, como você falou, né, camarada, o governo de coalizão é fundamental para que você tenha uma maioria parlamentar, para que você possa ter o mínimo, né, que é exatamente 36 centavos por aluno para merenda escolar. Quer dizer, o que é que você compra com 36 centavos, né? Quer dizer, inclusive Mococa, por exemplo, né, está tendo dinheiro da própria prefeitura para ter a merenda escolar. Por quê? Porque não é de hoje que está faltando, né, dinheiro da merenda escolar. Farmácia popular também é outra coisa gravíssima. Farmácia popular simplesmente se cortou 1,5 bilhão de reais na farmácia popular, né? 5 bilhões da saúde também foram cortados, né? Então é fundamental. Por quê? Porque nós temos que trabalhar com duas coisas, né? O Guedes não sabia, mas o orçamento de 2023 é votado em 2022, né? Quando eles foram assumir, ele falou, depois a gente vota o orçamento. Aí falaram para ele que ele tinha que votar em 2018 ainda, né? O orçamento de 2019, que seria o primeiro ano do desgoverno Bolsonaro e dele, né? Na economia. Então, quer dizer, o orçamento de 2023, com o qual o presidente Lula e todo o governo vai trabalhar, é o orçamento que vai ser votado agora até o dia 16 de dezembro. Então, por isso que é importante também conversar, como ele foi conversar com o presidente da Câmara, né, o Arthur Lira, conversar com o presidente do Senado, né, o Pacheco, exatamente para quê? Para dar essa possibilidade, né, para que a gente tenha o orçamento para ser, né, utilizado o ano que vem, né? Então, quer dizer, nós temos aí uma Câmara do ano que vem, né, onde nós teríamos aí uns 139, dos 513 deputados, nós teremos 139 que seriam de esquerda, né, juntando a federação PT, PV, PCdoB, PSB, PSOL, PDT, né? Então, quer dizer, um meio centrão, que seria o MDB, o PSD e União Brasil, 143 deputados. Então, quer dizer, precisaria buscar essa governabilidade, né? Então, mínima, né? E é o que a gente fala, né? Eu falava bem antes da eleição, falava que o governo do Lula vai ser o governo do centro, né? Por quê? Porque ele vai ter que recuperar o país, né? Não só na questão democrática, mas na questão econômica também, né? Porque você tem um rombo aí de 400 bilhões, né? Que tem que ser de alguma forma coberto, né? Talvez com uma lei sobre imposto sobre as grandes fortunas, talvez cortar os 400 a 500 bilhões que tem no orçamento para pagar os bancos. Né? O João Pedro Stelli ele falou isso, né? De repente a gente pode fazer um corte ali de 200 bilhões do pagamento, né? Gera novos títulos, né? E paga o banco daqui 30 anos, né? Os bancos estão problema teria nisso? Nenhum problema. Assim, né? eu fico frustrado, né? Porque a gente vê especulações do Ministério, até o nome do estágio no MDA, né? Mas a gente sabe que é impossível, né? A gente sabe que é utopia. Seria maravilhoso ter ele compor. Seria porque se a gente consegue ter, por exemplo, 300 deputados de esquerda, né? Consegue ter 50 senadores de esquerda.
Né? Agora, mas tem parte da esquerda que vive brigando com a gente, né? Ao invés de ajudar a briga, né? E tal. Então, quer dizer, se a gente tivesse 300 deputados de esquerda e 50 senadores de esquerda, a gente poderia indicar o João Pedro Stelli para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, por exemplo. Poderia ser indicado, mas não dá agora exatamente por quê? Porque tem que compor, porque você tem 139 deputados. Provavelmente vai ser um ministério que vai ficar na mão do PT, mas assim, mas vai ficar com um nome moderado, assim, né? Um mais nome moderado, exatamente. E aí, Renato, você não falou nada ainda? Companheiro, boa noite. Tô aguardando as orientações aí. Boa noite. Pode falar aí que eu não vou vetar, não. Não vai vetar. Boa noite, Vidô. Boa noite, o Coelho. Boa noite. Essa semana a gente vem acompanhando aí uma transição e pela primeira vez a gente vê aqui a presidência, a liturgia do cargo, né? Liturgia do cargo, exatamente. O presidente que se porta, né? Que ele faz reunião, ele parece aquelas lives da Al-Qaeda, né? Aquela bandeira colada com fita crepe atrás. A gente parece que voltou a uma certa normalidade ainda. Ou pior, né? Do ISIS lá, né? Como é que chama? Você esqueceu o nome, como é que chamava aqui no Brasil? É aquela facção maluca lá, o ISIS, né? Que ele falava, era o... Estado Islâmico. Estado Islâmico, isso. Pior, é Estado Islâmico. Pensa o governo federal que tem a TV Brasil, tem Secretaria de Comunicação, né, que é Ministério, né, de Comunicação, e a live dele faz com o celular, um negócio pendurado lá na parede, com fita. Mas eu vou fazer... Faltou só exatamente, estratégico. A semana passada, a semana retrasada, se eu não me engano, não era na passada, teve uma entrevista do Gregório do Vivier ao Mano Brown, no Mano a Mano, e ele fala que essa questão aí do parecer popular, isso daí acaba sendo muito importante, cativa muita gente, né? Por mais que a gente... É verdade. É assim, já faz um tempo que eu venho falando, vamos parar de menosprezar a situação da forma que esse pessoal age, que isso daí é marketing, isso daí é programado para ser assim, entendeu? É verdade. Não é, infelizmente, não é, vamos dizer assim, eles não são jocosos assim de propósito, eles são assim, quer dizer, eles são jocosos assim de propósito. Tem gente que vai se atrair por aquela estética e todas essas coisas. É estético, né? Tem essa estética, né? Que o pessoal falava do Hitler, né? Que o Hitler, ao mesmo tempo, ele tem que ser do povo, mas ao mesmo tempo ele tem que parecer superior, né? Então é uma coisa meio dúbia, né? Tal, assim. E a gente teve essa semana também os atos, né? Que já vem minguando, vem diminuindo. Tem até uma notícia hoje no Estadão, os procuradores gerais de São Paulo foram uma reunião com o TSE, o ministro Alexandre de Moraes, para ver quem que financia, né? Eles têm nomes já dos financiadores, empresários, né? Golpistas que estão financiando aí os atos, lá em Santa Catarina, em vários pontos do Brasil. Aqui já tiraram, né? Estava destruído aí na semana passada, a gente fez a live, comentamos, né? Hoje já está na normalidade. Mas ainda tem lá um grupo que vai lá na porta do TG, né, cantar o hino nacional, os patriotas, que já está diminuindo, né? Também. Consequentemente, com o tempo, vai cansando, né? Todo domingo, né? Porque não pode ser outro dia, eles vão lá cantar um hino nacional, lá tudo de verde e amarelo. Agora com a Copa do Mundo, acho que vai dar uma animada. Eu acho que eles estão aquecendo já, né? Tipo, o pessoal querendo aproveitar o clima de ser dispensado por conta do jogo, então acho que eles estão já aproveitando, estão no clima de Copa do Mundo, telão, né? Para eles assistirem. Que foi fundamental. Hoje eu li também um artigo no UOL, né, que acho que da Mili Lacombe, ela fala exatamente isso. Ela fala, que a questão da pacificação do país passa pela punição desses empresários, né? Passa pela punição dessas pessoas, né, que estão atrapalhando a normalidade democrática do país, né? Porque você não tem pacificação se você não tiver, né, a punição, né, para as pessoas saberem como é que são as regras, né? As regras democráticas são estas, né? Então temos que, né? Mas diga aí, Renato, você estava falando, a gente cortou você. Não cortou não. Daí tem essa tentativa de encontrar aí os financiadores, né? Que a gente sabe que é esse grupo que financia os atos antidemocráticos, é um grupo empresarial, foi beneficiado pelo governo. Exatamente. Né? Até, não sei aí,
a questão até do orçamento secreto. Do orçamento, né? Secreto. Deduções Deduções de impostos, né? Redução de impostos. São bilhões aí que foram... Financiamentos do 4 BNDES, anos, exatamente. 4 anos eles não vão deixar isso barato, vão sustentar nessa questão. E a questão da rede de desinformação, né? A gente acompanhou essa semana também o pessoal que jogava notícias, né? Mas assim, tem umas pesadas, Lady Gaga, né? Virou um personagem. A Guetta Foltowski lá do ABBA, né? né? Então, virou uma grande juíza sueca, né? E eles não se informam, né? Essa pessoa não se informa no site de notícias, tem um CNPJ, não precisa falar que é a Folha de São Paulo, né? Vê lá outra fonte. Isso. E eles só acreditam em tudo, né? Tudo, então isso é uma né? questão importante até pra gente pensar futuramente, né? Pensar como é que o WhatsApp, o Telegram está sendo usado. Parece que o próximo passo deles é bater no Papai Noel no final do ano. Eles estão falando que o Papai Noel é uma figura de Karl Marx reproduzida, entendeu? Que veste vermelho, barbudo, essas coisas. E o nosso Papai Noel municipal, ele é fascista, hein? Tem um ser mitológico aí. Mal sabe eles que aquele Papai Noel vermelho e tal foi invenção da Coca-Cola, né? A Coca-Cola que inventou, né? E por isso que ele é vermelho, né? E tal, etc. Né? E além dos atos antidemocráticos que a gente acompanha, além de rede de informação e a transição, que é uma transição importante e ao mesmo tempo interessante, a gente vê a quantidade de partidos envolvidos. A gente tem do PMDB, o PSOL, né? Exato. Um grupo do Plano Real, né? Se vocês perceberam até a chegada dessas pessoas do Plano Real, os economistas do Plano Real, a gente já teve aí uma queda, né, do dólar, que financiava aí os grandes empresários do agronegócio. Exato. Isso, consequentemente, chega na mesa do trabalhador, que diminui aí o valor da comida. Exato. Isso, né, tem uma influência direta, né, no trabalhador. Então, o Lula já vem fazendo uma mudança antes de tomar posse, né? Já vem... Exatamente. Já está melhorando antes de assumir. Né? E o pessoal vai voltar a comer picanha, né? Metaforicamente e na prática mesmo. A gente vai sentir. De vez em quando pode comer, né? Então. Vai sentir. Olha, só mandar tem um pessoal assistindo aí, a mandar um abraço a todos. A Leia, a Eliane, a Ilze, a Liliane. Dá pra ver todo mundo. E o camarada já não saiu, vai. entrou aí. E o Lula vai na COP e o camarada não vai. É verdade, né? ele não vai mandar o ministro lá. Ficou triste, coitado. Ficou no abalo, ficou né? abalado. Agora ele chora, né? Mas aí que se fosse uma COP, por exemplo, no meio do mandato, ele já não iria mesmo. Tá? Ele ia falar que isso aí é uma porcaria, não importa e tal, não sei o que, é da ONU mesmo. Esquerda, né? Exatamente. É pau de esquerda e tal. Meio ambiente não importa. Não existe problema ambiental. Exatamente. Eles focam sempre nessa questão. Agora ele é o rei do mimimi, né? Ele vive falando dos outros, mas ele é o rei do mimimi, né? Então, a partir do momento que não se faz dele, né? Mas eu acho que é muito importante isso que você citou, viu, Renato? Porque há uma diferença muito grande entre censura e uma regulação da mídia, né? A regulação da mídia, ela existe em qualquer lugar do mundo, né? Ela existe na Europa Ocidental, nas grandes democracias europeias, né? Na França, no Reino Unido, na Holanda, nos países nórdicos, né? Ela existe nos Estados Unidos. Eles gostam tanto de falar dos Estados Unidos. O cara até faz continência pra bandeira americana. Falar em Estados Unidos, parece que o republicano vai ter uma derrota aí, né? Todo mundo então, parece que estão prevendo. Mas você sabe que eu externei derrota. essa minha preocupação com o Renato. Falei, putz, aqui no Brasil os caras são desorganizados, mas lá nos Estados Unidos eles são organizados. Eu até achei que os republicanos iam ganhar, mas aí você está trazendo essa ideia, né? Mas eu desculpo só fazendo uma coisa, eu falei do Egito aqui. Eu sei porque ele tá triste, que ele queria ir pro Egito. Você cruzou o Mar Vermelho, onde você chega? Opa, Israel, claro. Não. Arábia Saudita. Claro, desculpa. Porque o Moisés cruzou o Mar Vermelho para chegar na Terra Prometida. Logo depois ali. Longe ali. Então já vi ficar né? Já tirar as férias e começar lá. Já lá na Arábia Saudita, né? Foi veiculado hoje que os filhos dele já estão pedindo aí, né? Eles querem apressar, porque eles pediram em 2019, né? Eles pediram. Aí eles estão querendo apressar, né? Usando a prerrogativa de deputado, senador, eles não querem ficar fechado com o né? Bolsonaro, que nem o gado aqui, né? Exatamente.
fechado com o Bolsonaro. Aí apesar de eles terem mandato... Eles podem, então, alegar que são cidadãos italianos e não podem ser presos, né? E assim, não chegou carne de cachorro na escola ainda, viu? Tava pensando nem no açougue. Eu fui lá ver se tinha chegado, não chegou, não tive oportunidade de comprar. Né? Isso é bom mesmo. E na escola também não adotaram ainda no banheiro unissex. Nesse final de semana, a gente tava em São Paulo, a gente tava em São Paulo no festival, né? Aí a gente tava até conversando, né? Tem a expectativa e a realidade. Ali interpretava muito bem a expectativa e a realidade. De longe você via os banheiros, assim, né? Alguns dos banheiros. Tava escrito banheiro para todos. Não era todos. Olha a diferença, era todos. Para todos. E aí, tipo assim, já você tira uma foto daquilo ali, já monta uma fake em cima, mandando pra todo mundo, olha que absurdo e tal. Só que assim, se você abrisse mais além da câmera, tava de um lado feminino, de um lado masculino. Ah, certo, entendi. E que ali o homem e a mulher deveriam ir naquele que era o banheiro. Aí tinha separação lá dentro. E assim, na cabeça tóxica desse pessoal, o que será que eles pensam? Banheiro é um lugar de fazer necessidade fisiológica, né? O que será que ele pensa? Que a pessoa vai no banheiro, vai ter um mictório, do lado uma cabine aberta, aí as pessoas vão se atrair através desse momento inusitado, assim. Que é o pior momento para você fazer alguma coisa dentro do banheiro. Alguém, né? Então... Exatamente. E como você falou, é um lugar de fazer as necessidades fisiológicas. Então é menos sexual impossível. E aí ele tá na expectativa, né? Do primeiro carregamento de carne de cachorro chegar por aqui, né? Pra gente ver como é que vai fazer, né? Não, mas é incrível como esse povo só vive de mentira, né, cara? É inacreditável. Tem aquela do João Willis também que ressoltaram, né? Que ele tá voltando, ele vai do João Willis. Que ele fala que é abolir a Bíblia, né? Abolir, já tinham inventado isso há tempos, né? E esse povo só vive porque a gente ouviu que o Lula tinha morrido, né? A gente ouviu que o Lula tinha tido um infarto lá na Bahia, lá, né, em Porto Seguro, quando ele tava lá curtindo, né, e tal, 3, 4 dias de férias, depois de ficar 3 meses fazendo campanha, né, ele não pode curtir 3, 4 dias de férias numa boa, né, e tal. Que ele tinha morrido sofrendo um infarto. Tava no Sírio-Libanês. Tava no Sírio-Libanês, exatamente. Então já é importante. Tava no Sírio-Libanês, tal, porque também, né, eles têm que ir pro Sírio-Libanês porque ele não pode ir pro Einstein também, que é da comunidade judaica e que tal. Então é complicado, porque esse povo assim vive da mentira, quer dizer, você vê um caminhão lá, um caminhão com um container na frente na frente de um quartel, tava chegando os fuzis pra dar o golpe. Aí todo mundo aplaudiu. Hoje, Edu, passou aquele caminhão com o cara pendurado nele. Nossa, que é aquilo lá? Ele tá esperando ali no trem. Ele tá pendurado lá no outdoor. Pendurado o boneco lá, esperando o trem sair. Pra ir embora, tá certo. O trem fantasma. De Pernambuco, né? E falando em trem, a Zambelli continua desaparecida, né? Continua desaparecida. Tá preocupado com ela, inclusive. Vai pedir a cidadania italiana, quem sabe. Quem sabe ela pode. Também, né? Tá preocupado com a Zambelli. Zambelli é italiana também. Zambelli, né? Então, cabe, já que os filhos vão embora, ela, né? Seria. E ela conhece a Europa, né? Ela já conhece a Europa. Ela, com a cidadania italiana, ela pode viver na Espanha, inclusive. Sim. Né? Tal. Então eu acho que é muito complicado, porque eu acho que a regulação deveria haver, né? Haver uma regulação exatamente para impedir, né, esse tipo de disseminação de mentiras, né? Por quê? Porque você não tem uma base para ter uma informação, a pessoa inventa uma informação e ela é disseminada, né, para milhões de pessoas, né? Inclusive hoje o Facebook, o Zuckerberg falou que ele vai demitir, acho que 11 mil trabalhadores, né? Facebook, WhatsApp e Instagram, né? Essas grandes empresas, elas normalmente fazem isso. Inclusive, eu vou dar uma dica aqui no nosso Conversa da Margem Esquerda, nós vamos falar sobre essas questões das grandes empresas aí, usando um livro, né, de uma escritora francesa, né, chamada Uma Estranha Ditadura, né, que fala exatamente do ultraliberalismo, né, das grandes empresas que, para lucrarem, elas vão só demitindo, e mesmo sendo lucrativos, demitem, como é o caso dos grandes bancos brasileiros, né, que lucram e ficam demitindo as pessoas, né, então, é bastante complexo, né, e lá nos Estados Unidos, por exemplo, o Zuckerberg, ele tem que se submeter a uma lei, né, porque o Facebook, o Instagram e o WhatsApp nos Estados Unidos, eles estão submetidos a um controle da mídia lá nos Estados Unidos, né, que existe, né, e que aqui no Brasil não existe. Por quê? Porque fala que qualquer tipo de regulação da mídia vai ser censura, né, e a gente sabe que não é bem isso, né. É a mesma coisa, né,
o cara não tem a liberdade, então não é uma questão de censurar, né? Ele não tem a liberdade de disseminar mentiras, né? Que inclusive prejudicam os outros, né? Exato. E não tem também a liberdade para impedir o ir e vir do cidadão, né? Você viu que até acho que foi em Goiás, né? Um coração se perdeu, né? Num transplante, né? Rapaz ia receber um coração, o coração não chegou e ali, né? Fica sempre numa coisa gelada, né, para levar e tal, e não conseguiu chegar, né, no hospital. E imagina se fosse o MST que tivesse paralisado. Já pensou? Nossa, aí era uma consternação nacional, né? Terrorista, eles são terroristas. O terrorismo e assim, engraçado, né, eu tava vendo a TV local aqui, um vídeo da TV local que fizeram da ocupação ocupação ilegal da pista lá, né, da SP-340. E tinha uma cidadã lá que falou que eles que estavam ali por causa do direito de ir e vir. E não respeitavam o resultado das urnas. Eu tô louco. Eu tô louco, direito de ir e vir, o camarada impedindo rodovia, tirando a possibilidade de circulação de uma parte. Chamando greve pra segunda-feira, hein? Não, Que coisa, né? Greve sem motivo, né? Greve sem pauta, greve sem pauta. Não tem base legal e nem humana e nem ética, né? Pra essa paralisação, né? E assim, a pior de tudo é uma interpretação. Tiraram o direito, estão tirando nosso direito de ir e vir. Quem que tá tirando o direito de ir e vir? Eles impedem rodovias e vai acusar os outros de tirar o direito de ir e vir? Gente, vamos saber interpretar texto, saber o que falar para não passar vergonha depois. Inclusive, só, né, Rodrigo, né, só dá entrevista para um lado, né? Para o outro lado não dá entrevista, né? Aquela onde ela vai falar lá, não ser questionada, dá entrevista. Aí onde ela pode ser questionada, não dá entrevista. Né? Isso sim é censura, né? Só ir acompanhando nos grupos aí de WhatsApp da direita, né? Que eu gosto de acompanhar para entender o que eles pensam, né? É verdade, precisa entender que é tão mirabolante, a gente for ler no jornalão, a gente não entende. Então após a eleição, né? Daí o Bozo ficou sumido por 72 horas. Existiu uma lenda, né, entre eles, isso é sério, né? Eu acompanhei. E diziam que tinha um artigo da Constituição que 72 horas o atual presidente não reconhecesse a vitória do oponente, o exército poderia intervir. Daí teria que na porta dos quartéis pedir intervenção. Né? Daí aconteceu, eles foram na porta do quartel, cantou o nacional, né? Eles não puderam atender que estavam comendo picanha, tomando Viagra, Heineken, que eles não tomam outra marca, né? Porque era Heineken, picanha e leite condensado e Viagra. Daí depois dessa questão das 72 horas, houve uma outra contrapartida agora. A próxima boato que o Lula não vai tomar posse. Né? Tá esse boato também. Que ele tá doente, daí ele foi internado, que a gente acabou de falar, que ele estaria até num hospital caro aí. Daí foi desmentido, perguntaram até pro general Heleno no carro, né? Ele foi, infelizmente, ele não tá internado. Daí começou aí. Daí tem uma outra lenda urbana dentro do grupo dos bolsonaristas, que é interessante, é legal, tinha que fazer tese sobre isso. Tem mesmo. Tem que ter tese. A próxima teoria é que o parlamento americano, né, vai ter a vitória dos republicanos, tem a volta do Trump, né? E com a volta do Trump eles vão financiar. Brasil. E com o Trump eles vão financiar a derrubada, o impeachment do Lula. Né? Então é muito louco, né? Esse pessoal é muito louco. Mas eu acho que quem vai assumir segundo aquele lutador de jiu-jitsu é o general Benjamin Rolla. Não é? Acho que... Não, porque a coisa é tão surreal, né, que, por exemplo, ele não existe, né, porque a gente já falou aqui umas vezes, né, por exemplo, antigamente, sei lá, você tinha o Marechal Lott, né, você tinha uns nomes, assim, respeitáveis, né, tal, etc. Agora, os caras nem conhecem, pega uma gozação dessa, né, tal, um nome inventado pra gozar, né, E a fraude das urnas, de novo, daí tem uma live que foi feita na Argentina, que não pode ser feito aqui, que o TSE derruba e com razão, né? Exatamente. Live golpista tem que ser derrubada mesmo. Tem que ser derrubada mesmo, E foi feita essa live na Argentina com esse mesmo propósito de novo, não reconhecer o resultado. Então quem não reconhece o resultado é golpe, né? Golpismo. A gente reconheceu o resultado de 2018, fez oposição, né? Acompanhamos 4 anos aí do... É que nem o pessoal falou, se o Brasil não for campeão, a gente faz
interrupção da estrada até Genebra, né? Chega lá na sede da FIFA e fala, não, tem que dar a taça pro Brasil, entendeu? Quer dizer, não aceita a vitória do outro. Não aceita a vitória do outro, quer dizer, se você disputa o jogo, né, e tal, etc, né, e você perdeu, é como o Lula fez em 89, né, como o Lula fez em 94, como o Lula fez em 98, aceitou. O Haddad aceitou em 2018, escreveu lá um tweet, né, chamando o Bolsonaro até de presidente já, desejando a ele boa sorte, parará. Então, quer dizer, você disputar o jogo e aí você perdeu, você quer acabar com o campeonato, aí não dá, né? Que nem o Palmeiras foi campeão, os corintianos são paulinos, não valeu, não valeu, mas como não valeu? Então, você não disputa, né, então, assim, né? O Flamengo já não tem mais chance de ganhar, né, tal, mas o Palmeiras sendo campeão, só os flamenguistas chegam lá. Se bem que os flamenguistas estão felizes também, foram campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Sim, mas aí é a questão do título de 87, né, da Copa União, né? Tem essa briga. Não teve a final, o Flamengo se recusou de jogar a final contra o Sport Recife. Porque era tipo prata contra o ouro e o prata, né? Tipo a Série A, a Série B, né? Exatamente, jogava os módulos ali e aí não aceitou. E assim, deveria ter jogado, na minha opinião, deveria ter jogado. Porque depois a justiça até deu o título pro Sport, né? Exatamente, porque o Sport foi campeão da Série Prata, sei lá, né, e tal, e o Flamengo não quis jogar. Eu não lembro o nome das cores, assim, dos módulos. Módulo prata, não era prata, acho que era outra coisa. Eu achava que era prata e bronze, prata e ouro, né, e tal. Mas o Flamengo foi campeão, o que seria mais ou menos hoje, né, pro pessoal entender. O Flamengo foi campeão na Série A e depois o Sport foi campeão na Série B. Então, para decidir quem ia ser campeão, tinha que ter um jogo entre os dois. Isso era a regra. Aí o Flamengo, eu acho até com razão, mas aí ele também teve que perder o título. Por quê? Porque aceitou a regra e depois não cumpriu, né? Então é evidente, porque devia ter visto a regra antes, que era uma regra ridícula, né? Já pensou agora, o Palmeiras é campeão, aí vai jogar com o Cruzeiro, que é campeão da Série B, aí de repente dá uma zebra, o Cruzeiro ganha e o Cruzeiro é campeão. Não existe isso, né? Evidentemente, porque a Série A é muito mais difícil que a Série B, né? É óbvio, né? Então, realmente não dá, né? E às vezes é difícil você explicar até para os alunos, né? Que muitos alunos, eles até concordam que haja esse tipo de bloqueio, de tal, etc. Eu estava conversando com os alunos, mas eles não conseguem entender essa ideia, né? Das regras, né? São as regras, não quer dizer, quando a gente perde, a gente tem que aceitar também, né? Não é só quando a gente ganha, né? Então, é complicado mesmo, né? Então... E a gente sentiu uma questão das pautas, né? A gente ganhou a eleição e eles continuam pautando, continuam impondo, né? Fraude de urna, desinformação em rede, né? Do WhatsApp. Isso. E é interessante, né? Até quem está assistindo a gente buscar outras fontes de informação. Não precisa ser fonte de direita, de esquerda, de centro, mas buscar fonte alternativa. Fontes confiáveis. Mas que tem um jornalista, tem um CNPJ, é uma coisa séria, né? Até queria comentar uma coisa de hoje aí. Tem uma página na cidade aí no Facebook, né? Que não sei se vocês viram aí hoje. Intitula Jornal, né? Eu não lembro o nome. Né? Ela colocou aí, ou ele, não sei quem que toma conta dessa página, que o Lula tinha morrido, né? Tava internado. Segundo o jornal argentino, mas já foi negado. Mas colocou a cara da morte. E você precisa ver os comentários, né? Os comentários são mais tenebrosos ainda. A pessoa comemorava a morte, né? É dureza, né? Muito complicado. Igual eles comemoraram a morte na prisão do Alexandre de Moraes. Não, é muito grave. É por isso também que eu fico pensando, é por isso que eu acho que tem que ter uma tese, mas eu acho que tem que ser uma tese psiquiátrica, né? Tem que ter um psiquiatra. É uma intervenção psiquiátrica. É isso, uma intervenção psiquiátrica. Tem que ser, porque o sociólogo, o historiador, não consegue. O sociólogo não vai dar conta. Ele vai ter um limite, ele não consegue explicar, entendeu? Agora o psiquiatra... Precisa de laudo, né? O fetiche no uniforme, né? Precisa de uma intervenção militar. Agora... Não é uma intervenção militar, tanto é que você põe um nome de um general que nem existe, os caras vão lá e apoiam, quer dizer, precisaria pelo menos você falar, não, ó, tem um general aqui, X, Y, Z, né, tal, etc. E uma outra que saiu hoje também, desculpa te cortando aí, claro, pode falar. Que novamente aquela mesma fake que fizeram com o Haddad em 2018, que é a questão da casa com mais de 46 metros quadrados,
Vai ter um morador social lá. E se tiver 2 banheiros, eu li isso hoje, né? 2 banheiros, um banheiro vai ficar para essa pessoa, né? E tem um cara eufórico gritando no meio da manifestação a bordo desses quartéis, falava a mesma questão, né? Que não ia aceitar que alguém na casa dele usasse o banheiro diferente, que tivesse essa função da casa, que vai tomar a casa dele. Não, inacreditável. E só para lembrar para esse camarada aqui que ficou com medo, quem acredita nisso, né? A herdeira do Itaú tá no governo, né? Até no governo de transição. A Fundação Moreira Salles, né, tá na transição. Então, eu tenho que, pelo que eu soube até agora há pouco, o Itaú não é comunista, nem né? Um pouco, né? O compróprio Geraldo não é comunista, a Simone Tebet não é comunista. Assim como o Emmanuel Macron também não é, né? A própria imprensa francesa tirou sarro, né, desse tipo de brasileiro aí. Por quê? Porque eles chamaram o Emmanuel Macron de comunista, né? Então eles fizeram uma reportagem e o repórter literalmente gargalhando. E dentro das peripécias aí, né, o conflito diplomático Brasil e França foi que a esposa do Macron foi professora dele, né, inclusive. Isso, Ela é um pouco mais velha que eles, é um cara que se apaixonou depois, num momento. E o Bolsonaro falou que ela era feia e velha, né? Quando no impasse diplomático com a França. Isso. É uma questão mais absurda, né? Não, é muito grave, né? A gente estava entregue ao... E um pária, né? Um pária internacional. Um pária, exatamente. Pessoas assim, de baixo nível ético, moral, intelectual e tudo mais, né? Então, é bastante complicado. Agora, eu só queria colocar para os companheiros um assunto que eu acho muito importante, que eu acho que vai ser uma inovação muito grande no Brasil, que é a criação do Ministério da Segurança Pública. Eu acho muito importante a esquerda brasileira, né, ela começar a pensar na questão da segurança pública. Por quê? Porque um dos mitos é aquela coisa de bandido bom, bandido morto e tal, etc., né, é que o pessoal... dos direitos humanos, né? Então o Ministério da Segurança Pública ele é fundamental exatamente para gerar no país, né, uma coisa que o governo Lula e Dilma, os governos, né, tentaram fazer, que é exatamente unificar a questão da segurança pública no Brasil, porque no Brasil chegava-se a ponto de um cara ser procurado no estado e ele ia para outro estado e não acontecia nada com ele não era procurado lá, porque não havia as informações não eram divididas entre os estados, né? Os departamentos de segurança pública, né? As secretarias, aliás, de segurança pública. Então, quer dizer, a ideia é unificar. E qual que é a ideia? O Ministério da Segurança Pública vai ser fundamental, inclusive, para o respeito aos direitos humanos, né, na segurança pública. Por quê? Porque aí você vai ter o Ministério da Segurança Pública que vai cuidar muito da questão do combate ao crime organizado, né, do combate ao crime internacional, do tráfico internacional de droga, tráfico internacional de armas, que é um dos grandes motores da violência urbana no Brasil. Né? E não só no Brasil, você vê o que está acontecendo no Equador, né, o que acontece no México, é uma chacina mesmo, né, que são dezenas e dezenas de pessoas são mortas diariamente nessas questões aí de tráfico internacional. Então, o Ministério da Segurança Pública ele vai fazer primeiro que ele vai compartilhar informações, né, com todas as secretarias de segurança. Que mais? Ele vai fazer um combate ao crime organizado, né, e ao crime também ligado, principalmente aos crimes ligados às questões financeiras. Isso é extremamente importante também, né? Então vai fazer um combate ao crime exatamente no que? Não vai pegar e matar aquele cara que está na ponta do tráfico, né? Que fica ali morrendo na guerra do tráfico lá na rua. Ele vai pegar o grande traficante internacional, impedindo, por exemplo, né, que a droga chegue ao Brasil. Né? As armas, agora eles estão tudo felizes, né? Os traficantes ficaram felicíssimos com esse negócio de caçador, colecionador, né? Atirador aí, que agora ele pega e consegue arma mais facilmente ainda, ele não precisa nem traficar a arma, ele não precisa nem contrabandear a arma já está aqui pronta para ele pegar, né? Roubar de quem tem arma. Então, quer dizer, esse Ministério da Segurança Pública é muito importante, né? Por quê? Porque ele vai agir, né, pelo menos essa é a ideia,
de uma maneira de combate à grande criminalidade mesmo, né? Inclusive a financeira, né? Que é evasão de divisas, né? Tal, que é bastante complicado também, né? No país hoje, você vê os grandes empresários, os grandes banqueiros até o ministro da Fazenda, né? Tem acho que 10 milhões de dólares, né? Lá que ele não declarou, inclusive, em paraíso fiscal e tudo mais. Então, quer dizer, a gente precisa combater esse crime organizado. E aí que eu vejo, né, que a estrutura das Forças Armadas seriam muito importantes, né? A Marinha do Brasil, a Força Aérea Brasileira, né? O Exército, ficarem mais nas fronteiras, ao invés deles ficarem com no Rio, né? Mimimi, isso, no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e tal, vão lá para as fronteiras, né? Quer dizer, que também num governo de coalizão é mais complexo fazer isso, tal, não sei o quê. Mas o que deveria acontecer é pegar esses militares que são muito bem pagos, né, no Brasil, para que eles tomassem conta efetivamente. Você vê lá o Vale do Javari, lá onde morreu o jornalista, né, tal. Aquilo ali virou um paraíso do tráfico de droga, tráfico de armas, né, tráfico até de animais também e outras coisas, né. Então, quer dizer, por que não tem ali, né, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica lá? Né? Por que esses caras têm que ficar tomando conta de urna eletrônica que existe no Brasil desde 1996 e as Forças Armadas nunca se preocuparam com isso? Né? Agora, porque um presidente que é um desqualificado resolve dizer que o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, seja lá quem for, tem que fazer isso, e os caras vão lá e usam recursos públicos para fazer uma auditoria que, segundo um camarada Coelho viu a notícia aí, né, levemente, colocou um relatório onde não há fraude eleitoral, né, para aquele desespero dos caras que estão aí na frente. Você falou dos direitos humanos, né? A Zambelli foi pedir ajuda na Corte Interamericana de Direitos Humanos, coisa que eles acusam o tempo todo, direitos humanos para pessoas de direitos, né? Daquele discurso todo. Então eles são contra, né, os direitos humanos. Foi então, lá. Quer dizer, o que vai lá humanos, fazer? Não, humanos direitos. Exatamente. Quer dizer, e que a gente vê, né, que inclusive no Brasil se instituiu, né, um punitivismo muito grande, né, onde jovens, né, que são pegos aí com uma pequena quantidade de droga, nem são traficantes, eles acabam pegando 5 anos de cadeia. Qualquer juiz aí hoje bota um jovem na cadeia, né, por 5 anos, porque ele tem uma pequena quantidade de droga, coisa que ele, né, deveria ser mandado para outro tipo de instituição, e não uma penitenciária, né, uma cadeia e tudo mais, né? Então a gente tem essa esperança também no Ministério da Segurança Pública, né? Porque também a gente tem um grande golpismo nas polícias militares, né, estaduais. As polícias militares estaduais são fonte de golpismo. Você vê, aconteceu no Ceará, né, que não por coincidência rodoviária federal, né, do Camilo, né, Santana, do PT. Com o Cid Gomes, teve que até meter um trator em cima dos grevistas lá, né? Exatamente porque os caras estavam abusando, né? Usando de armas e tal, exatamente para fazer uma greve armada, né? Quer dizer, um absurdo que aconteceu no país, né? Então, quer dizer, esse Ministério da Segurança Pública, ele pode, né? Porque você vê, na ditadura militar havia uma lei, né? Em que os governadores, e isso até hoje tem um pouco, os governadores de estado, que já eram muitas vezes eleitos indiretamente, eles não indicavam o secretário de Segurança Pública. O secretário de Segurança Pública era indicado pelo ministro do Exército. E era normalmente um coronel do Exército. Sim. O coronel do Exército era o secretário de Segurança Pública. Aqui nós temos a triste lembrança do Erasmo Dias, né, que era um secretário, que foi secretário aí último, né, nos últimos governos aí dos militares, né, no caso aqui do governo indicado do Paulo Maluf, né, tal, etc. Então nós tivemos secretários e hoje, né, nenhum governador de estado, né, inclusive o eleito agora, né, não sei se teve fraude, mas teve um eleito aqui que é amigo do Bolsonaro. Se teve problema na urna, teve problema com ele, com o Flávio, não, repente, com o Eduardo, com a Zambelli, todo mundo, né, e tal. O astronauta. O astronauta, então não sei se teve, porque o pessoal fala de fraude, né, e tal, etc. Né, que em 2018 teve fraude também, mas teve mesmo, né, e tal, porque é fraude de outro nível, né, prisão do Lula, né, Você e prende, tudo mais. E o juiz que manda prender ganha um ministério, e né. depois ganha um
ministério. Quer dizer, isso não é chocante para a maioria das pessoas, né? Então, quer dizer, os secretários de segurança pública, eles precisam ser subordinados efetivamente ao governador, coisa que não acontece, né? E também as ouvidorias precisam ser valorizadas exatamente para evitar os abusos policiais que se dão principalmente contra a juventude preta e periférica do Brasil. Então isso é fundamental. Então a gente tem aqui alguns governadores de esquerda aí, né? Tem o governador eleito do Ceará, tem o governador da Bahia também eleito, né? Já vai o governo do PT na Bahia já vai para 20 anos aí, né? Porque já foi o Jacques Wagner, já foi o Rui Costa, agora vai o Jerônimo. Então, quer dizer, precisam enfrentar essa questão, né, da segurança pública. Por quê? Porque é uma coisa que choca, né, o pessoal de fora. Esses 50 mil brasileiros são mortos a bala, né, no Brasil, e mais de 70% são pretos, né? Então a gente tem que resgatar, né, essa cidadania, né, e aí sim combater o crime na onde ele gera essa violência, que é exatamente no tráfico e tal. E aí as Forças Armadas, elas poderiam ajudar nesse sentido, mas eles têm medo, porque eles têm uma aura, né, de serem incorruptíveis e tal, eles têm medo de ir para o combate à droga e mostrar a grande corrupção que eles vão estar sujeitos e que muitos vão aceitar, né? Então, quer dizer, mas pelos bons salários que eles ganham, eles deveriam ir para as fronteiras e deveriam evitar que muitas armas que não são produzidas no Brasil entrem no Brasil legalmente, e a droga, que seguramente não é produzida no Brasil, entre no Brasil, né? Porque todo mundo sabe, vem da Colômbia, vem da Bolívia, vem do Paraguai, né? E por que não se faz nada? Por quê? Porque os militares gostam de ficar aqui em São Paulo, gostam de ficar no Rio de Janeiro, gostam de ficar no Nordeste. Até eu, né? Até eu vou ser um capitão lá, eu vou ficar lá no Nordeste, vou morar no Recife, morar, né, no Maceió e ficar lá na praia quando tiver folga. Não, você quer ser militar? Vai para a Amazônia, né? A ditadura tinha um projeto lá, Calha Norte, lá para tomar conta lá da fronteira norte do Brasil. Não deu certo. Por quê? Porque é tudo um bando de pessoas, né, que querem ficar na boa, né? Querem ficar recebendo a Heineken, a picanha. A prótese peniana, né? E o Viagra, né? E agora ir lá na fronteira... Mas é para tratamento de saúde. Exato. E na fronteira combater o tráfico internacional de droga não vão, né? Então é isso que eu acho que é importante. Por isso eu sempre falei, até falei para o Paulo Teixeira, deputado federal reeleito agora. Boa notícia que o TRE hoje, o TRE de São Paulo também referendou a decisão, né? Então Paulo Teixeira importantíssimo tá eleito, isso. E o cara lá que vocês falam que é o coach da montanha. O coach da montanha, meu coelho gosta de falar dele. Perdeu. Vai chorar também, quem sabe ele vai na porta de um quartel, ele podia, micareta, né? É. Exato. Eu gostaria de saber, eu até gostaria de saber qual que é, se chegar isso, o sargento, coitado aqui, do tiro de guerra, ele fica trancado lá naquela cara, com aquele tanto de gente louca lá na frente, e ele não pode nem aparecer, dos vizinhos, né? Porque... Imagina o vizinho todo domingo, não consegue ter um domingo demais, né? saudável, tem que ficar escutando cantar hino, escutar gritaria. Outro dia eu estava na prefeitura, coincidentemente tinha um tenente lá que cuida, acho que dos TGs aqui de algumas cidades da região. Aí eu fiquei sabendo que ele foi pedir para a prefeitura reformar o tiro de guerra. Quase que eu falei para ele, por que você não pede para aquele ministro teu lá, da defesa, aquele João Pedro, sei lá o nome daquele general lá, por que você não pede dinheiro para ele? Ao invés de ele ficar gastando dinheiro, ficar querendo fiscalizar a urna eletrônica, que nunca foi fiscalizada por eles, por que você não pede o dinheiro lá? Você tem que vir aqui para... Porque ele, inclusive, queria ser recebido pelo prefeito. Por quê? Porque parece que ele ia ter que ir para umas 10 ou 12 cidades ainda, ele queria ser recebido pelo prefeito exatamente para quê? Porque tá chovendo lá dentro e tal. Esse pessoal aí podia fazer um mutirão, dá ideia, né? E vai lá perguntar lá pro senhor, tá precisando de alguma coisa? Não, eles vão lá, faz alguma coisa. Quer dizer, até constrangem o sargento, que eu também nem conheço, mas constrangem o sargento lá, porque o sargento tem que ficar lá dentro, né, tal, o sargento fica constrangido com aquele monte de gente lá, e eles não dão uma oferta de ajuda. Oferece lá, por quê? Porque veio o tenente aí, um capitão, não me lembro,
que cuida aí de alguns TGs da região, pedir dinheiro para reformar lá. Por que vocês não ajudam os caras? Ao invés de ficar lá na frente enchendo o saco, vai ajudar lá, vai ajudar, parece que tá chovendo lá dentro, alguma coisa assim. Então, desculpa, hoje eu embalei. Mas parece que eu não sei como é que funciona, mas parece que o imóvel, né, tem uma parceria com a prefeitura. Sim, tinha um problema no telhado, faz tempo que eu soube dessa questão aí. Então, mas tem recurso, né? O Ministério da Defesa tem recurso. Porque a gente tem que pensar que o Exército ele acaba gastando dinheiro com pensão das filhas aí dos generais falecidos, né? Os generais de pijama. Aquele pessoal que tem alta patente, que abaixa a patente, sabe que são pessoas de bem, trabalham. Sem dúvida. Inclusive... Mas você sabe que o Fernando Henrique acabou com essa pensão, né? Ela só recebe hoje quem é o pessoal aposentado antes de 1999, de lá para cá, o que é um grande feito do governo Fernando Henrique, que também criou, né, o Ministério da Defesa, onde nós tivemos civis. Sim. Mas realmente precisa, né? E você viu quem está cotado para o Ministério da Defesa, né? Aquele que rezou na frente do túmulo do Ayrton Senna. Mas eu acho que é brincadeira. O Aldo Rebelo... Eu não acredito. Não acredito. Porque o Aldo Rebelo, ele pirou, né? Especulação. Essa lista que está circulando, né? Especulação, assim. Porque assim, mesmo com o governo de coalizão que eles estão fazendo, ali tem muito nome, assim, ligado ao PT, diretamente ligado ao PT. Então, acho que dificilmente será, né? Mas eu torço até pro professor Fernando Haddad ser ministro da Fazenda, porque eu acho que ele poderia contribuir bastante, né, com as questões aí, porque nós precisamos ter uma pessoa, assim, bastante dinâmica no Ministério, né? Porque parece que o Lula vai criar o Ministério da Fazenda novamente e o Ministério do Planejamento, né? E o planejamento fica com a questão um pouco mais... O Ministério de Economia foi uma criação meio estranha, né? Totalmente sempre estranha. Sempre foi fazendo, depois dividir. Agora dividir novamente. E jogou tudo lá, né? Coisas que não tem nada a ver, né? Vai ter o Ministério dos Povos Originários, que isso é importantíssimo. Povos Originários, né? Muito importante, né? Tal. A volta do MINC. O MINC foi destruído, né? No governo Temer. Eu lembro até hoje, houve até não sei se foi uma live, uma apresentação do último dia do MINC. No governo Dilma, os artistas, foi todo num teatro. Isso, no teatro. Né? E foi triste até hoje, quantos anos faz isso, né? 2016 para cá. Mas foi bem lembrado, o que mais? O Ministério dos Povos Originários, né? Porque também existe um mito, né? De que, se você tem muito ministério, o governo gasta muito. Ele cria subsecretaria que tem o mesmo nome, mesmo valor financeiro. Isso aí, né? E aí o caso de ser um ministério, né? É só você cortar 50 bilhões de pagamento dos títulos dos bancos, que você já pode criar uns 80 ministérios. Tem uma lenda hoje, outra lenda que tá rolando, né? Que os bolsominions não conseguem juntar uma coisa com outra. O auxílio emergencial de R$600 ele vai durar até dezembro. A lei de diretriz orçamentária que o governo Bolsonaro mandou para o ano que vem não cabe esses R$600. Isso. Daí as equipes de transição tá fazendo uma PEC, né? Porque a gente sabe que o Bolsonaro deixou 200 bilhões de rombo, aí gastou toda a grana na campanha. Segundo o Meirelles, é 400 bilhões. 400 bilhões, né? Bilhões. Né? Dava até para fazer o trem aí. Acho que foi de ser quantos bilhões que ia ser investido para a construção do trem. Dava até para construir o trem, mas 400 bilhões de déficit. Então a PEC é para manter os R$600 e aumento também no aumento real do salário mínimo. Hoje é 1.212, pode chegar a 1.300 alguma coisa no primeiro ano e ter uma valorização aí. E daí tá correndo também na internet, na fonte de informação dos bolsonaristas aí, que vai cair para R$400, tá vendo? Faz o L, né? Faz o L, tá vendo? Caiu o valor. Então é uma rede de desinformação proposital, financiada, e graças à atuação do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Regional de São Paulo, Eleitoral de São Paulo, de todos os estados, as Procuradorias Geral, que está investigando aonde que é financiada essa rede de disparo, né? Que a gente não consegue ainda entender. Tem uma pesquisa que tem gente que está em grupos aí de WhatsApp, do Rio Grande do Sul, lá do Paraná, da região norte, da região centro-oeste, e as fontes são sempre as mesmas. Então é uma rede de disparo mesmo. Chega a mesma notícia assim
em prazo de segundos, a mesma informação. Que vai levando o imaginário deles aí a pensar, né, e questionar novamente urna eletrônica, questionar rede de informação de notícias que sejam, colocou até a Lady Gaga, né, que estava sendo recebida lá, fizeram uma imagem, uma montagem dela. Então, o tempo todo essa rede de desinformação. A gente tem que lutar contra isso, voltar a criar uma outra rede de notícias, para ele sair dessa bolha de informação. E é crime. Né? Crime, sem dúvida. Então, por que foi feita essa live na Argentina e não foi feito aqui? Porque é uma live golpista. Né? A gente está fazendo aqui, tem a turma dos fascistas também não fazem a live deles, mas quando a gente joga essa informação errônea aí, essa notícia falsa da fake news, tem que ser caçado mesmo, tem que ser derrubado a live. Inclusive de quem compartilhou e divulgou ela. Claro. Tem esse Monark também, né? Ele compartilhou essa live e aí ele foi desmonetizado de novo. Então, tinha que ficar de olho e denunciar. Denunciar, sim. O Coelho falou até de uma entrevista da TV aí, a gente marcou lá no Facebook da notícia, Tribunal Superior Eleitoral, marcou um monte de instituições para ver que aquela notícia está incitando ódio, um grupo, né, que incita a questão antidemocrática, né, os atos antidemocráticos, e a gente tem que combater esse tipo de informação o tempo todo, né, que vai ganhando força essa gente, né? Nada contra essas pessoas falarem, tem a forma de organização delas, mas a gente tem que ter uma certa pauta dentro da normalidade. Aí o governo Bolsonaro saiu dessa normalidade. Né? A gente tá 4 anos um filme de terror, né? E agora a gente começa a ver uma luz no fim do túnel, o presidente, né, volta a criar uma transição, a seriedade, né? A gente está vendo a equipe aí de transição, até a questão econômica, né? Volta aí de pessoas desde lá do Plano Real para restabelecer o valor da moeda, né? Que a moeda foi desvalorizada propositalmente. Então tudo isso a gente tem que pensar, discutir, tentar como é que a gente vai dialogar de novo com essas pessoas, né? Como é que a gente vai conversar com elas. Por isso que eu acho que é importante, por isso que eu acho que é uma questão até psicológica mesmo, né? Por quê? Porque eu acho que essas pessoas, elas são movidas, né? E a maior parte das pessoas são movidas por questões mesmo mais ligadas a algo fantástico, né, e tal, que nem golpe de Estado, prisão do ministro e tal. Então as pessoas são incentivadas a isso. Então a gente tem que começar a desincentivar isso, né? Exatamente, mostrando as questões corretas, né, informação correta. Hoje, sinceramente, cara, eu recebi no WhatsApp que a Gal Costa tinha morrido. Eu falei, é mentira isso aqui. O que eu fiz? Eu entrei na UOL. Porque a Gal Costa, ela fez Lula, aí eu falei, pronto, já mataram a coitada da Gal Costa também. Mas aí quando a gente vê uma notícia, entra num site. Aí você vê no site, no Globo, no Terra, um portal. E vai ver se é verdade. Para ver se é verdade. Porque eu recebendo pelo WhatsApp, eu comecei a perceber, eu comecei a duvidar da coisa. Então eu acho também isso que é importante você estar falando, as pessoas começarem a duvidar, né? Entendeu? Por quê? Porque foi prometido R$600, foi prometido R$150 por criança até 6 anos de idade e tal. E importante, coisa que não tinha, porque o que os pessoal não sabe é que o Bolsonaro e o Guedes, eles queriam dar quanto pro auxílio emergencial? É R$200, né? 0. Aí foi para R$200. Aí depois o Congresso, aí foi para 600. Aí ele, quando entrou na época da campanha, ele viu que isso poderia ser eleitoralmente bom, então assumiu. Mas no começo, o Paulo Guedes, ele falou 0. Ele falou 0. A verdade é essa, ele falou 0. Aí depois que pegou mal, ele falou 200. Aí depois o pessoal falou 400 e tal. Aí quando chegou a eleição, foi para 600. Então, quer dizer, isso aí o presidente Lula... E vai ser R$600 e 150 para famílias que têm criança até 6 anos, quando tiverem 80% da presença na escola. Sim. Carteira de vacinação completa, né? Tanto é que o presidente Lula está pensando em já fazer um vacinaço aí também, né? Além do revogaço, né, dos 100 anos de sigilo e outras coisas, fazer um vacinaço. Quer dizer, por quê? Porque você pega uma vacina de poliomielite, que tinha 93% das crianças vacinadas, caiu para 56%.
Por quê? Por causa do governo que desincentivou a vacina. Né? Então, quer dizer, precisamos ter um governo que incentiva as coisas normais. É só lembrar do H1N1, né? Foi quando houve H1N1, a gente teve uma campanha de vacinação 80 rápida. milhões de pessoas vacinadas em 3 rápida. meses. Exatamente. Ninguém ganhou $1 por vacina. Isso, e ninguém ficou com um lero-lero. Eu vou tomar vacina da Pfizer, eu vou tomar vacina. Eu vou sommelier de vacina, né? Isso, sommelier eu quero tomar essa, não quero tomar aquela. Então, quer dizer, eu acho que é importante isso, quer dizer, por quê? Porque o governo ele também dá exemplo. Então, se o governo der exemplo, por quê? Porque o Bolsa Família, ele é um auxílio que tem a contrapartida. A contrapartida é deixar as crianças na escola. Por quê? Porque a criação do Bolsa Família tem a ver com isso. As crianças saíam da escola para arrumar 50, Sim. 60 reais. Aí o Bolsa Família veio exatamente para evitar. E essa gente criticou tanto, né? Exatamente. Essa transferência de renda, né? Aquela esmola, aquela compra de voto. Inclusive agora com a cassação ou não, aí sumiço da Carla Zambelli, né? Esse pessoal tem que procurar vaga no PAT, né? Entrar lá no site para ver se tem vaga de emprego, que não tem mais financiamento do gabinete do ódio, né? Não tem mais. Procurar dar uma. Isso, porque as pessoas têm que saber, né? Os empresários e tal, que inclusive usam dinheiro público muitas vezes para fazer isso. Por quê? Sim. Porque muitas vezes receberam empréstimo BNDES, né? Receberam. O velho da van também, né? Isso, receberam. Vê que o Judô foi na van? Eu vi. O Judô foi na van, entrou lá pra ver se era verdade mesmo. Se era a van de Havana. A van, porque existia no governo Dilma que era da filha da Dilma e era a van, porque era Havana, capital de Cuba, né, e tal, etc. Né? Você vê como é que a desinformação já começou desde então. Há tempos, né, e tal. Mas é isso, acho que foi legal e acho que por hoje terminamos. Ou vocês têm mais alguma coisa pra falar? O camarada com ele falou pouco hoje, estava meio cansado, estava meio sossegado hoje, mas valeu. Eu que falei demais, desculpem. Não, falou não. Tal, mas hoje eu estava mais querendo falar algumas coisas e tal. Mas é isso, acho que valeu, camarada Coelho, camarada Renato. Valeu, gente. Um abraço, boa noite. Trabalhadores do Brasil.